I'm proud of myself. Definitivamente proud of myself, porque era tudo uma curiosidade e um sonho, e vejo a cada dia que passa a materialização destes sonhos. Outros sonhos estão a ser realizados sem que eu tenha sonhado até. Mas por quê? Porque eu me entrego totalmente às oportunidades, eu estudo, eu procuro sempre aprimorar as minhas habilidades. Hércia Matavela, nossa convidada de hoje, construiu a sua trajetória passando por ambientes técnicos onde a segurança, a disciplina e a tomada de decisão são inegociáveis. Muito jovem assumiu posições de gestão e vem construindo uma trajetória marcada por constante aprendizagem e desejo de crescimento. Bem-vindos ao She Powers Energy. Hércia, muito obrigada, seja bem-vinda ao She Powers Energy. Para nós, um enorme prazer receber mulheres tão jovens e que já estão a construir a sua carreira neste setor de energia e que eu acredito e vejo pelo seu perfil tem estado a fazer coisas muito interessantes e hoje acredito que vai inspirar muitas mulheres. Bem-vinda! Agradeço bastante o convite, é uma honra muito grande para mim a fazer parte desta grande iniciativa que é o She Powers Energy. Espero que a nossa conversa de hoje possa inspirar mais mulheres e que seja um sucesso para nós e para quem nos ouve. Muito obrigada mais uma vez. Nós vamos começar a nossa conversa com uma decisão que tomou quando tinha 25 anos e acabava de ter uma bebê e decidiu sair de Maputo para Tete para uma missão delicada, eu assim posso considerar, porque foi assumir a responsabilidade de gerir operações de combustíveis e lubrificantes num ambiente mineiro e com uma equipe maioritariamente masculina. O que é que esteve por detrás dessa tomada de decisão? Realmente foi um momento de pico, tal como disse. Foi um momento em que tive que reunir todas as minhas capacidades de tomar decisão e escolher aquilo que seria melhor para mim, para a minha carreira e para a minha família. Nós ultimamente falamos muito de work and life balance e foi uma altura em que tive realmente que fazer este balanço entre a vida profissional, a vida pessoal e familiar. Não foi muito difícil, porque tanto em termos profissionais assim como em termos pessoais tenho clareza daquilo que são os meus objetivos. Então esta oportunidade primeiro foi desafiadora, porque teria que sair de uma zona, um trabalho para fazer um outro trabalho. Olhei aquilo como uma oportunidade de implementar todos aqueles conhecimentos que eu já carregava em outras experiências e senti-me desafiada e eu aceitei o desafio. E a questão da maternidade, que também veio juntamente nesse período, eu abracei de forma muito aberta e, graças a Deus, eu entrei numa organização que é muito inclusiva, primeiro, e segundo, tem uma política que permite com que a mulher trabalhe independentemente da sua posição de maternidade ou não. Por acaso, fui convidada a fazer parte dessa equipa numa altura em que eu estava em maternity leave e todas as condições foram criadas. Consegui mobilizar-me de Maputo para Tete com todas as condições previstas, de conforto, de logística, e foi uma experiência muito boa. Foi uma das melhores decisões que eu tomei para mim, para a minha família, e que hoje, quando olho para trás, eu digo que sim, a minha filha, eu sou muito coruja, e o que eu mais queria era crescer, ver a minha filha crescer perto de mim. Eu levei ela para Tete, ela tinha apenas 4 meses, numa província que eu não conhecia, para uma operação nova, mas correu tudo da melhor forma possível. Que desafios é que terá encontrado no terreno e como é que os pôde superar, tendo em conta o ambiente todo que uma área mineira normalmente já tem como característica?
O primeiro desafio, eu posso dizer que foi o desafio cultural, porque existe, de certa forma, uma percepção de que há algumas posições em que a mulher não pode ocupar, principalmente de liderança. O desafio em si existe. Não, na primeira pessoa não senti tanto, mas eu já tinha em mente que poderia chegar lá e encontrar. Já foi Então, preparada? eu já fui lá preparada, eu leio muito, eu vejo muitos documentários, eu vejo muitos podcasts, então eu já vinha me preparando para o que eu poderia chegar lá e encontrar. Então, não cheguei a encontrar como tal, mas estava ciente de que vinha de uma cultura de Maputo e encontrar uma cultura de Teto, um ambiente maioritariamente masculino e pronto, as minhas intervenções por ocupar uma posição de liderança já carregavam essa consciência de que não, estou num ambiente maioritariamente masculino, estou numa outra província, mas o que eu usei como alicerce foi a competência técnica. E a nossa área, ela, de tão técnica que é, 1 mais 1 é igual a 2, independentemente de tu seres mulher, tu seres homem. Se tu tens conhecimento daquilo que tu estás lá a fazer, facilita muito a comunicação, facilita muito a organização do trabalho, a interação entre os seus colegas. E então, para mim, foi um bocadinho mais fácil por conta da preparação. E em termos de operações, que desafios encontrou, que decisões é que teve de tomar para a mudança de percursos? A nossa indústria por si só é muito exigente. O desafio é sempre garantir que a segurança está salvaguardada, o compliance e a ética também estão a ser seguidos. Então, é desafiador todos os dias garantir que toda a sua equipa trabalha e usa devidamente o equipamento de proteção individual e coletiva. Seguem todos os processos, respeitam a lei, respeitam o meio ambiente. Então, é uma responsabilidade muito grande, principalmente para uma jovem de 25 anos, garantir que esses aspectos estão a ser respeitados, que o compliance está lá, a ética está lá. Então, para mim, um dos maiores desafios foi esse, garantir que nós seguíamos todos os procedimentos, porque não basta fazer bem, tem que fazer bem a coisa certa, com qualidade. E a nossa indústria exige isso. Eu tenho que me posicionar de tal forma que alcancemos esse objetivo. Com 9 anos de carreira, escolheu a engenharia e gestão de recursos petrolíferos. Estamos a falar dos anos 2013, quando decidiu, portanto, fazer esta formação. Estará por detrás desta escolha as massivas descobertas que foram feitas e anunciadas em 2010 na bacia do Rovuma, aqui em Moçambique? Sem dúvidas. Recordo-me até de alguns episódios, eu e os meus pais, nós víamos televisão e falavam da exploração dos jazigos de Panditemane. Eu ficava animada. Não, mas eu gostaria muito de fazer parte desses projetos um dia. Falam de reservas de gás natural, falavam de reservas a nível global, aquilo chama... Só e repara... 172 trilhões de pés cúbicos. Sim, na bacia do Rovuma. Na bacia do Rovuma, e nós já tínhamos um outro projeto. Sim, na bacia de Moçambique. De Moçambique, que já tinha iniciado e que já estava a gerar receitas. Eu disse, não, isto é promissor. E na altura já se falava que poucos moçambicanos estavam a operar nesta indústria. Poucos moçambicanos, quem dirá uma mulher? Por que não? Então comecei a virar as minhas atenções aos estudos de ciências, aos estudos de técnica, e eu disse, não, eu vou fazer ou geologia, ou engenharia de petróleo, ou engenharia mecânica, mas eu estarei lá e eu farei parte desses projetos. E... Foi uma decisão muito clara, portanto... Muito clara, muito clara. E apostou nesta área. Como é que foi, depois da sua formação, a integração no setor? Eu, desde muito cedo, participei em feiras na universidade, eu preparava feiras técnicas, participava em muitas conferências, participava em seminários, isto ainda na universidade. Então, a integração ou a transição da universidade para o mercado de trabalho foi desafiador, mas não foi tanto porque eu já vinha me preparando.
Nessa altura eu já começava a conhecer a indústria, já sabia quais são as empresas que operavam na indústria, quais eram os key stakeholders do setor, eu já ia atrás, eu já corria, ia para as empresas, o que é necessário para fazer parte desta equipa, qual é a cultura da empresa, se me identificava ou não. Eu fui selecionar, por acaso, eu selecionei quase todas as empresas por onde passei e eu digo que é sempre muito importante conhecer o alvo, conhecer a área onde pretendo operar, pois assim nós vamos definir um plano muito claro. Com metas claras, passos muito claros. Então, para mim, foi simples nessa perspectiva. Foi difícil manter a consistência para até lá chegar, mas eu já conhecia o ambiente todo do setor e por aí atrás. E como é que iniciou esta carreira e quais é que foram os passos que foi dando até chegar onde está? Foram esses, primeiro conhecer o mercado, preparar-me muito. É um setor extremamente técnico, senhora Esperança, muito técnico, e é um conhecimento indiscutível. São questões inegociáveis, questões de HSE é inegociável, ética e compliance é inegociável. Então o que eu fiz foi exatamente isso. O seu primeiro emprego, o que é que significou para si? Significou tudo. A minha primeira experiência foi como engenheira de reservatórios. E foi onde eu tive a oportunidade de aplicar os meus conhecimentos adquiridos durante a formação como engenheira e gestora de recursos petrolíferos. Foi onde tive o primeiro contato corporativo e tive diversas oportunidades de poder estar a trabalhar na prática num projeto de gás natural em Moçambique. Então, para mim, aquilo foi uma virada de chave e uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Que tinha feito a escolha certa. Que tinha feito a escolha certa. Foi uma das melhores experiências que tive. Ganhei muito conhecimento técnico, ganhei também muito conhecimento sobre aquilo que é o contexto moçambicano a nível do gás natural, porque uma coisa é nós estudarmos, ouvir as notícias, outra coisa é estar lá e em algum momento ter algum poder de decisão, ter também influência sobre como é que o próximo projeto vai decorrer, ter esse espaço para poder opinar, trazer inputs. Então, a minha primeira experiência foi simplesmente... Foi muito bem recebida por aquilo que eu percebo. Sem dúvidas. Esta experiência toda que teve com a sua formação permitiu entrar com muita tranquilidade para aquilo que já esteve a descrever, um ambiente muito técnico e muito sensível que é trabalhar neste setor. E passou pela Baker Hughes, onde trabalhou como Field Engineer, mas também esteve exposta a vários palcos internacionais. Passou por projetos em África, esteve na Europa, esteve nos Estados Unidos. Partilhe-nos a sua experiência, que lições, o que é que aprendeu e que lições é que trouxe para Moçambique? Primeiro, aprendi bastante, porque foi a minha primeira experiência em um ambiente em condições extremas, em todos os termos, não é? Um ambiente extremamente técnico, onde estávamos num ambiente totalmente operacional, mas o que aprendi é que a segurança é a chave. Ok? Nós costumávamos dizer, nós devemos estar seguros para podermos voltar a casa e abraçar a nossa família, os nossos amigos. Aprendi que é muito importante nós termos uma mente aberta e facilidades de adaptação. Olha, o rig é outro mundo e é importante nós entendermos que há lá uma diversidade de culturas, há uma diversidade de entendimentos sobre o que é o trabalho. Então, se não corres para se adaptar, olha, como hoje já foi. Então, a questão da adaptação é muito importante. Então, nessa experiência eu posso trazer cá esses dois pilares, que é a segurança, a capacidade de adaptação e a comunicação.
É fundamental. É importante que, para o mesmo objetivo, estejamos todos cientes do que é que nós temos que fazer para alcançá-lo. Somos 100 colaboradores. 10 de Chad, 10 da Arábia Saudita, 20 de Nigéria, 20 de Moçambique. Então, a comunicação é a chave para garantirmos um resultado de qualidade com segurança lá. Conta-nos um bocadinho de como é que é o dia no RIG. Esta experiência, o que é que faz? O que é que se faz lá? O que é que fazia? O que é que se faz? O que eu fazia? Primeiro porque o dia inicia muito cedo. Eu acordava por volta das 4 horas. Nós trabalhamos no regime 6 to 6, das 6 da manhã às 6 da noite. Acordamos, temos o nosso assembly. Nós vamos nos encontrar e ter os safety moments e os toolbox talks, que são conversas sobre segurança, onde nós fazemos o handover, a equipa que faz o handover do shift anterior, faz handover à equipa. Portanto, é a entrega de trabalho, a troca de trabalho. A equipe trabalhou durante a noite, tem que fazer a apresentação do que fez, a equipe que está a entrar, como acontece nos hospitais. Exato. Então, temos os nossos safety moments e os nossos toolbox talks. Vamos ao RIG devidamente equipados. É um ponto muito importante. Temos que garantir que estamos devidamente vestidos, safety boots, overall, o capacete, dependendo do ambiente em que nós vamos estar expostos, vamos precisar dos goggles, vamos precisar dos óculos de proteção, mas estes devem estar sempre disponíveis e próximos, porque as condições elas podem alterar. Então, depois nós vamos à plataforma, temos que fazer os risk assessments, verificar se o housekeeping está salvaguardado, verificar se temos os equipamentos que vamos precisar para perfumar o trabalho, temos que verificar se temos algum spill, então verificamos isso e vamos fazer o trabalho. Na minha experiência, eu era completion engineer e Sound Control Systems, então tínhamos que preparar os equipamentos que nós íamos ranar no furo de petróleo. Nós fazemos o Sound Control Systems, que era para garantir que as areias dos furos elas não invadissem o furo e criar corrosões ou contaminação do produto que nós íamos lá extrair. A sua função era técnica, mas há um facto curioso quando eu olho para a sua carreira, que também esteve exposta a projetos de logística, agora está a trabalhar no procurement. Em que momento é que percebeu que a engenharia não era suficiente ou bastante necessária para fazer uma carreira e trabalhar neste setor? Desde a minha formação, entendi que a cadeia de valor do gás natural ela é muito vasta, que não só inclui a questão técnica em termos de, vamos lá, produção, execução do trabalho, mas há uma componente de gestão que acompanha todas as fases de todos os projetos, que acompanha todos os passos, não é? E eu sempre estive ciente que, independentemente de estar a fazer uma engenharia ou não, existem outras áreas do negócio que acompanham a engenharia. Vamos lá, a contabilidade, a economia, a gestão, projetos. Daí que também achei que seria necessário e decidi formar-me em gestão de projetos de desenvolvimento. Fez um mestrado? Eu fiz um mestrado, sim. Então, sempre tive em mente que é importante ter a componente da liderança, porque, pronto, temos uma equipa técnica, tem que estar lá alguém que vai direcionar a equipa e garantir que nós atinjamos os objetivos do negócio. Então, foi mesmo nessa perspectiva de entender que a engenharia por si só não caminha, mas existem lá outros pilares de gestão que acompanham e garantem o cumprimento de todas as metas. E quando começou a perceber essas diferentes dimensões, alguma coisa mudou no seu processo de tomada de decisões? Sem dúvidas que sim. Quer nos partilhar algumas experiências? Sem dúvidas que sim.
Por exemplo, ainda mesmo quando trabalhava nas plataformas, tinha que entender que eu preciso de um equipamento para poder andar no furo. Mas de onde é que vem aquele equipamento? Qual é o custo daquele equipamento? Quanto tempo leva para chegar em Moçambique? Ou quanto tempo leva para chegar no rig? Foi daí que eu disse, ok, então eu tenho que escolher este equipamento nestas especificações e vai levar este tempo. E em quanto tempo eu hei de ter que operar este? Então, a própria calendarização das minhas atividades já tinha que ser em função da logística. Então, ok, a operação já caminha com a logística. No momento em que eu fazia o desenho o assembly das tools, quantas tools eu vou precisar? Qual é o custo? Se calhar eu tenho que estudar um pouco mais, conhecer tools mais eficientes para poder gerir a questão do custo. Ok, então a engenharia que está a caminhar com as finanças. Ok, então as finanças são importantes também. Tudo bem? Então, à medida que eu via o progresso dos projetos, eu dizia que não, existem áreas que casam com a engenharia. O HIC, como é que eu vou manter a minha integridade física e a integridade dos equipamentos? Ok, o HIC é importante, tudo bem. Então, à medida que eu fui me expondo a diferentes trabalhos, diferentes projetos, fui percebendo que não é só a engenharia, a parte técnica, mas existem outras áreas que são igualmente importantes quanto a engenharia. Foi daí que eu disse, ok, vamos lá ver até onde vamos. Então fui me abrindo as oportunidades, agora estou a fazer gestão de contratos e procurement e percebo uma outra dimensão dos projetos. Ok? E ainda estou muito ambiciosa em conhecer outras áreas, porque a cadeia de valor do gás natural é extremamente complexa. Eu quero ver até onde é que vai essa complexidade. Está-se a desafiar a conhecer aí. Sim. Para lá, para todas. Não, eu vou. Vai, força. Ainda é muito jovem. Sim. E ainda tem uma longa carreira por percorrer. E do seu ponto de vista, quais é que são as principais competências que uma jovem que está a iniciar a sua carreira, está naquela fase em que esteve, em que está a terminar o ensino secundário, quer se definir e quer entrar para esta área? Do seu ponto de vista, quais é que são as competências mais importantes que ela deve ter em conta? A competência técnica é a base. Eu acredito que não seja específico ou exclusivo à engenharia. Todas as áreas requerem que haja um conhecimento muito sólido sobre aquilo que nós pretendemos fazer. Então, é a base. Nós devemos ter domínio daquilo que nós fazemos. Então, para a engenharia em específico, o conhecimento técnico é a base. A comunicação, o domínio da língua portuguesa e inglesa é fundamental, principalmente por se tratar de um ambiente multicultural, multilinguístico. É fundamental o domínio. Eu garanto que muitas portas se abriram com mais facilidade porque eu falo a língua inglesa. E repara, houve uma experiência que eu tive no Chad, e o Chad é um país francófono. E foi mais simples adaptar-me porque eu entendo francês. Não falo fluentemente, mas consigo me comunicar até certo ponto, depois misturo com o português, né? Mas é onde percebe que o domínio da língua faz toda a diferença. Então, competência técnica, adaptabilidade, comunicação, domínio da língua inglesa é a chave. E depois os soft skills, conseguir trabalhar sob pressão é importante, estar aberto a ouvir novas ideias é importante. E, para além disso, ter conhecimento de psicossociologia das organizações é muito importante.
muito, muito, muito importante. E sempre conseguiu navegar bem nestas áreas todas em que sempre teve curiosidade, algum tipo de barreira pelo sexo ou pelo ser estar neste tipo de ambiente? Barreira como tal, não, mas eu diria que nós já nos encontramos num contexto em que a mulher é vista de uma determinada forma, como quem tem que sempre provar que está naquela posição porque existe conhecimento, tem domínio técnico. Então, barreiras como tal não existem, mas existe o contexto em que nós nos encontramos, em que a mulher tem que fazer um pouco mais de esforço, tem que correr atrás um bocadinho mais, tem que se informar, tem que procurar informação em todos os canais disponíveis, tem que ser curioso, ser ousado, ir às conferências, participar de forma ativa, expor as suas ideias. Isto é a chave. Mas podemos falar de um setor que está cada vez mais receptivo às mulheres. Sim. Que visão é que tem em relação a isto? Está muito receptivo, sem dúvidas, sem dúvidas. Quando olhamos para 15 anos atrás, a participação das mulheres nesse setor não era tão ativa. As mulheres não estavam tão representadas nesse setor no passado, mas hoje, sem dúvidas, as empresas elas têm adotado políticas inclusivas viradas ao gênero de forma muito ativa, sem dúvidas. E das experiências que teve nos países por onde passou, como é que vê esta inclusão feminina? Depende do país. Há países em que há uma inclusão muito maior, comparando a Moçambique, e há outras realidades em que ainda há um certo estereotipo, um pensamento de que não, as mulheres não podem ocupar. Falo de países asiáticos, nem tanto. Mas nós, como Moçambique, quando quisermos olhar sobretudo para a África, de uma forma geral, estamos no caminho? Sem dúvida estamos. Estaremos ainda melhores, mas estamos no bom rumo. Temos hoje a iniciativa Ship House Energy. Sim. Temos tantas outras que estão a surgir, outras que já estão consolidadas. Vemos mulheres ocuparem a cargos de liderança, vemos várias iniciativas lideradas por mulheres. Sim, sem dúvidas. Hoje fala-se cada vez mais da transição energética e em algum momento até começa-se a colocar em causa aquilo que são os recursos que sobretudo os países africanos têm no setor. Portanto, estamos a falar de gás, estamos a falar de petróleo. No entanto, há uma necessidade, um comando também para se começar a explorar mais as renováveis. Eu gostava de ter o seu pensamento em relação a isto. Sou engenheira de petróleo, mas por acaso, durante a minha formação, estudei muito sobre energias renováveis. É um tema que gosto bastante, gosto também de falar sobre isso. Na verdade, as energias renováveis não são de hoje, não é? O setor energético moçambicano, por exemplo, ele é sustentado pela energia hídrica, já desde muitos anos atrás. Então, para mim, eu não olho muito energias renováveis versus energias não renováveis, não nessa perspectiva, mas olho como duas fontes de energias que elas podem coexistir para responder àquilo que são as nossas necessidades, a nível de necessidades da energia. Então, eu proponho sempre uma estratégia de matriz energética, onde de um lado temos o gás natural para a geração de receitas, para a industrialização do país, e as energias não renováveis como para a criação de infraestruturas elétricas, acesso à energia elétrica e por aí em diante. Por acaso, nos meus trabalhos de fim de curso, eu sempre falo muito sobre o potencial energético e as formas de monetizar o gás natural para benefício do país, e acho sempre que a estratégia seja criar uma matriz energética
onde teremos ambos a atuarem de modo a responder às necessidades do país. E na sua opinião, que papel é que a mulher pode desempenhar neste processo todo, na construção de um setor energético equilibrado e sustentável, sobretudo para as economias? O setor energético é complexo. Eu acredito que é importante haver sempre uma perspectiva diferente em termos de ideias, em termos de tomadas de decisão, em termos de projetos novos. Eu acredito que a diversidade é que vai trazer esse diferencial. E a diversidade vai ser trazida pelas mulheres, claro. Então, as mulheres, com certeza, são um papel fundamental para garantir que o setor energético beneficie Moçambique de forma sustentável, garantindo que os recursos que dispomos hoje, eles vão primeiro responder às nossas necessidades de hoje e às necessidades das gerações que vêm. E a própria experiência confirma, desde que a mulher está a atuar no setor, há mudanças estrondosas. Eu tenho colegas mulheres que foram pioneiras de diversos projetos tecnológicos até. Olha, então, sem dúvidas, a mulher desempenha um papel fundamental. Quando olha para si, aquela menininha de 5, 6 aninhos... I'm proud of myself. Definitivamente proud of myself, porque era tudo uma curiosidade e um sonho, e vejo a cada dia que passa a materialização destes sonhos. Outros sonhos estão a ser realizados sem que eu tenha sonhado até. Mas por quê? Porque eu me entrego totalmente às oportunidades, eu estudo, eu procuro sempre aprimorar as minhas habilidades, as minhas competências. Gosta daquilo que está a fazer agora? Gosto. É desafiador. Em que sentido? Eu venho da engenharia, agora estou no departamento financeiro. Então eu quero ser agora uma expert em finance. Eu gosto bastante. E olha que todos os dias eu olho para mim e digo, uau, estás nas finanças agora. And I'm like, yes, I'm gonna rock it. E o que é que está a fazer para garantir esse objetivo? Estou a expor-me muito a projetos, procuro sempre, eu estou sempre na mesa dos meus colegas, isto como é que não é, e eu recordo-me sempre daquilo que diz o Sócrates diz, eu sei que nada sei, mas todo mundo sabe que o Sócrates sabe quase tudo, mas é uma premissa de que existe sempre espaço para aprender, existe sempre espaço para nós nos aprimorarmos, e é isso que eu incuto na minha mente. Eu sempre posso aprender mais, É para si esta visão que tem da posição de uma mulher no setor energético em Moçambique no futuro? Sim. É muito bom ter esta visão, porque traz de certeza uma viragem para quem nos está a ver, mas eu gostava de saber também que mudanças é que gostaria de ver nos próximos 5 a 10 anos em relação à participação e da liderança das mulheres neste setor. Estou satisfeita pela presença das mulheres em Moçambique no setor energético. Entretanto, gostaria de ver mais. Mas, para além da representatividade, gostaria de ver as mulheres ocuparem posições de liderança. Perceber-se que elas têm poder de influenciar, têm poder de não só criar, ter os projetos, mas ter os projetos eles já implementados. Olha, termos, vamos lá, uma CEO mulher. Eu gostaria bastante de ver. Ainda não temos, mas as mulheres que vêm, elas em mais 2, 3 anos elas chegam lá. Então eu sonho com o setor não só energético, não é? Todos os setores liderados por mulheres
porque é possível, mas em posições de liderança. E que não sejam só apenas números representativos, uma estatística de que existe inclusão feminina, mas que estejam ocupados. Algo que tive que aprender na prática, a seguir procedimentos. A seguir procedimentos. Esperança a seguir procedimentos. Já viu projetos a falharem por Já vi não... projetos a falharem, já vi acidentes de trabalho, já vi em todos os contextos mesmo, físicos, capital, por não se seguir procedimentos. Então eu posso dizer que a seguir procedimentos é a chave. Não se pode errar nisso, esperança, por nada. E por onde passou já sentiu sempre que houve rigorosidade Sim. para se observarem estes pontos? Em todas as empresas por onde passei. Todas. Procedimentos, políticas, padrões, standards. É um equipamento que vai usar, tem que sempre ter o material, data sheets, os safety sheets. Se é, por exemplo, um trabalho que vai fazer, tem que ter lá o cronograma, tem que ter lá os work permits. Então, a rigorosidade no cumprimento e no seguimento desses processos, procedimentos, leis, regras, é fundamental. O que é que aspira nos próximos anos? O que me inspira, o que Aspira. aspira? Eu aspiro primeiro ver os recursos energéticos a beneficiarem o nosso país. Literalmente, o nosso país, olha, tem uma abundância de recursos que, só Deus. Então eu gostaria, e é possível, nós mulheres estamos aqui para isso. E quem é que inspira? Quando olha assim para a sua carreira, quais é que são as referências e o que é que leva dessas pessoas consigo? Durante toda a minha trajetória, eu inspirei-me em várias mulheres, vários homens. Meus professores inspiraram-me muito. Algumas figuras públicas também inspiraram-me bastante. Algumas mulheres moçambicanas. A Luísa Diogo, desde criança, inspirava-me muito pela sua postura, seu conhecimento técnico. Meu pai sempre dizia, olha, ela é assim porque ela estudou muito. Então tens que estudar também. Ela é líder, olha a postura dela, mas ela realmente tem postura. Inspirei-me muito nela. Na verdade, não me inspiro somente na componente técnica, inspiro-me em quase tudo. Não, eu gosto da Michelle Obama, porque ela é uma mulher resiliente. Inspiro-me na Oprah, porque ela é aberta. Inspiro-me na Luísa Diogo, porque ela é moçambicana mulher e que atravessou todo tipo de barreira, todo tipo de fronteiras. Então tenho um leque de mulheres e de homens que eu me inspiro muito. E onde é que está o bebê de 4 meses? Eu fui com ela para a Tete, ela tinha 4 meses, fui viver lá com ela. Ela está comigo, agora nós estamos de volta para Maputo, ela já é uma menina, ela já vai à escola. Eu olho para ela e digo, resultado daquela decisão. Ela está bem, está a crescer muito bem, junto à família toda agora, os avós, estão mais perto dos avós, dos tios, de todos. Então é uma alegria muito grande. E quem é a Hércia fora do ambiente corporativo? A Hércia é essa mulher que gosta muito dos seus, gosta muito de cuidar, gosta muito de estar com a família, amigos, gosta muito de plantas, gosta muito de ler, gosta muito de viajar, gosta muito de criar ambientes aconchegantes, estar com as pessoas que ela gosta muito e que gosta muito de dar suporte dentro das suas capacidades. Eu gosto quando alguém aproxima e eu posso agregar valor
naquilo que é a sua inquietação, gosto de comemorar vitórias. Gosta de uma vida tranquila Eu gosto e também de construir. Construir não só o sim. legado, mas também construir relações. Relações, E sim. eu vou-lhe pedir para olhar para aquela câmera e falar com as meninas que estão lá em casa. Passar-lhes vida, passar-lhes inspiração, sobretudo aquelas que hoje ouviram a si, viram a sua carreira e veem a carreira de muitas outras mulheres com quem nós temos estado aqui a conversar e começam já a pensar e a fazer as contas para seguir esta área, para ingressar no setor. Que mensagem, o que é que tem a dizer a elas? O que eu tenho a dizer é que é possível. Sonhem bastante, sonhem em tudo que puderem sonhar. É possível desde que tenham disciplina, desde que sejam resilientes, desde que se dediquem ao máximo para o alcance dos vossos objetivos. E não se esqueçam, não basta fazer a coisa certa. Aliás, não basta fazer bem, tem que fazer bem a coisa certa. Desejo sucessos. Que bom, que bom. Ficou aqui então esta mensagem, Hércia, nós chegamos ao fim. Temos de agradecer-lhe por ter aceito vir aqui ao She Powers Energy, partilhar aqui a sua experiência de carreira. Acreditamos que vozes como a sua são fundamentais para ajudar a construir e a consolidar, sobretudo, uma narrativa de liderança feminina sólida, tanto em termos técnicos, em termos estratégicos, em termos de tomada de decisão, sobretudo, e firmeza na carreira e nos objetivos que se quer. Então, somos muito gratas por ter partilhado esta experiência e tenho a certeza que impactou muitas mulheres que estão aí, homens também, porque sei que há muitos homens que nos acompanham e que todas as quintas-feiras têm estado conosco para buscar inspiração de mulheres maravilhosas como esta. Já sabe, é às 19 horas que nós marcamos presença e sempre colocamos um novo episódio onde vai acompanhar conversas inspiracionais, vai aprender sobre como liderar, sobre como se posicionar, o que é que tem que fazer, que caminhos é que deve seguir para que possa engrenar neste setor e fazer a diferença, sobretudo contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. Foi mais uma edição do She Powers Energy, continuação de bem-estar e até a próxima.